Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um Pod Católico. Hoje, nessa tarde, a gente vai ter uma presença muito especial. O nosso convidado, ele é diretor do Instituto Federal de Minas Gerais, da cidade de Betim. Ele é filho, ele é tio, ele é pagodeiro, ele é cozinheiro, orientador e ele chama seus seguidores de seguimores. Com muita alegria, recebo o professor Gabriel Mendes. Uma alegria você aqui no Pod Católico. Ô, Padre Leandro, eu que agradeço o convite, muito obrigado, é um prazer estar aqui. Vai ser uma conversa muito boa, muito obrigado pela apresentação. Me conta um pouquinho. O senhor já tem quase 500.000 de seguidores, seguimores no Seguidores. Instagram. O que você acha que você faz tão diferente que atrai os jovens, seus alunos, as pessoas que te seguem nas redes sociais, professor? Ô, Padre, é difícil, primeira benção. Deus abençoe. Amém. É difícil a gente avaliar, né, quem está de dentro, talvez avaliar, e aí eu que estou dentro, né, conseguir avaliar qual que é o ponto que engaja tantas pessoas. Eu sou muito feliz, inclusive, agradecer a todo mundo, viu, gente? Obrigado por acompanhar o trabalho. Mas eu não sei, eu acho que talvez a autenticidade e de mostrar a escola que hoje a gente tem que passar por um. O senhor é padre, o senhor é padre, além de padre, professor, sabem disso que a gente tem passado por um momento muito difícil na questão de motivação, principalmente dos adolescentes, né, na questão da escola. Como eles podem se sentir motivados dentro da escola. E o que eu faço dentro da escola, além, claro, da função de professor dentro de sala de aula, é de tentar motivar os alunos, de tornar a escola um ambiente em que eles queiram estar. Um ambiente que eles sejam felizes, um ambiente que eles se sintam motivados, porque isso tudo contribui para o processo de aprendizagem deles também. Então, isso é uma coisa que eu preocupei desde quando eu me tornei professor. E aí, o que eu fui fazendo foi só mostrar mais ou menos o dia a dia que eu tenho com meus alunos, o compromisso que eu tenho como professor, o compromisso que eu tenho com meus alunos também, com a escola, com a instituição pública. E eu fui mostrando isso, sou muito feliz do pessoal acompanhar e ter um feedback muito bom. Então, assim, o que que eu faço diferente, eu sinceramente não sei, porque para mim é o meu normal, né? Então, eu acho que é isso. Quando eu converso muito com as pessoas, é um pouco dessa ânsia de ver a escola como um lugar em que os adolescentes e os adultos também, né, enfim, queiram estar. Um lugar de transformação, né? Exatamente. Deixa eu te perguntar, você é do norte ali Do de norte de Minas, Minas, lá de Montes Montes Claros, nasci Claros. em Montes Claros, Então, é de uma família católica, né? católica. Que pratica, vive a fé. Isso, O praticante. que você acha que isso intervém ou vem determinar talvez o comportamento, o teu proceder como Isso, professor? nessa pergunta a gente fica arrepiado já, porque assim, respeito muito todas as religiões e tudo, mas para mim tem sido muito importante, principalmente nessas fases que a gente, assim, tá aqui com o senhor é um prazer, e ir alcançando esses locais, por vezes eu fico me perguntando em que momento que a chave virou para que eu conseguisse acessar esses locais. E eu pego muito com Deus, eu falo com meus alunos também, eu pego com Deus que tem hora que a gente precisa de força, tem hora que a gente precisa de coragem e a gente precisa de uma vocação. Lá em Montes Claros tem uma igreja que é inclusive de uma escola, chama Colégio Imaculada, Conceição, lá em Montes Claros. Tem uma igreja do lado da Santa Casa que tem no púlpito dela, assim, lá na frente, uma frase que fala sobre vocare, a questão de vocação. E vocare vem do latim, né, dessa questão de chamamento, de você sentir que tem algo que te chama, uma coisa maior que te chama a cumprir algo que você veio fazer em vida. E ter essa relação com Deus ou com a igreja também, tem me guiado muito de tentar ser um bom professor, e isso sempre me guiou de ser um bom professor, ser um bom amigo, ser um bom filho, ser o bem que eu tô, que eu sou tio, filho, 5 sou sobrinhos? irmão, assim, tenho 5 sobrinhos. Ah, Então essa questão do catolicismo, da igreja dentro da minha vida, me guia muito de tentar ser uma boa pessoa para todo mundo que tá ao meu lado. E dentro de sala de aula acaba que fica ali cheio de menino perto, né, eu tento ser um bom então professor, uma boa referência. conta só pro pessoal do Pod Católico. Você diz lá na sua rede social que você reza, conversa com Deus baixinho. Eu Conta pra converso. gente o que você conta, o que você fala para Deus. Eu começo agradecendo, toda vez eu começo agradecendo. Minha mãe tem uma frase que desde pequena ela repete quase não, sempre ela repete, que é agradecer pelas condições psicológicas que a gente tem. Eu fico até emocionado porque eu lembro de mãe rezando com a gente. Das condições emocionais, psicológicas, físicas, mentais, espirituais, para que a gente consiga ser uma boa pessoa. A gente tem que estar bem, né? Todas essas, isso que são partes da gente, do nosso ser. A gente estando bem em todas essas partes, a gente consegue ser uma boa pessoa para outra pessoa, a gente consegue estar bem. Então eu lembro dela rezando isso comigo e eu começo todas as vezes que eu começo rezando com Deus, é toda noite, eu falo: "Ô Deus, obrigado por todas as condições físicas, psicológicas, financeiras,
de estar podendo fazer tudo que eu estou fazendo. Então, tem sido muito bom. Assim, sentir a presença de Deus, a gente sente, né? Quando a gente está com Eles ele. são seu porto seguro, seu tesouro, São né? meu porto Eu seguro, vejo meu que você, tesouro. pelas redes sociais, você se emociona bastante para falar dele, do seu pai, Eu da sua emociono. mãe. Emociono pai e mãe, assim, são pessoas... Quando eu falo de pai e mãe, quando a gente fala de pai e mãe, acaba que a gente sempre puxa sardinha pro Sim, pai, pra mãe nossa, pra sim. família nossa. É. Mas são seres humanos muito bons, sabe? Eu tento distinguir um pouco isso, de tentar me ver como um ser humano de fora, não um filho deles. E quando eu faço esse exercício de pensar nos seres humanos que eles são, no que eles tentam fazer para a sociedade, para as outras pessoas, são pessoas que eu admiro muito. Pessoas como seres humanos, não como meu pai e minha mãe. Eu tenho muita sorte de ser filho dos dois. Sim. Só que são pessoas muito boas. E meus irmãos também, meus sobrinhos, meus Mas você sabe cunhados. também que pela profissão, pela força da profissão, a gente desperta muita admiração também, né? É uma preocupação que eu tenho, na verdade. Não é nem que eu me vanglorio disso, mas é uma preocupação que eu tenho, principalmente estar trabalhando com adolescente. Então, de pensar muito, e eu penso muito, padre, toda vez que eu vou postar qualquer coisa, qualquer informação que eu vou colocar na rede social, qualquer posicionamento que eu vou ter, qualquer fala que eu vou ter, qualquer ação que eu vou ter lá, seja dentro de sala de aula, seja na rede social, eu me preocupo muito para ser uma boa referência para os adolescentes, primeiramente, que estão ali comigo, né, diariamente dentro de sala de aula, mas também para todo mundo que vai acabar assistindo isso na rede social. Então, a gente tem que pensar no que nossas ações, nossas palavras podem provocar outra pessoa. Então, eu penso 1000 vezes antes de postar alguma coisa É o lá. testemunho, né? Eu sempre acho que o testemunho, ele é muito mais do que palavras, são exemplos que a gente precisa dar. Vou abrir aqui um parênteses rapidinho. Me lembro uma vez eu dava aula em São Paulo, quando eu morei em São Paulo, eu tinha um aluno muito retraído. Você já deve ter experienciado isso, Uhum. né? Eu falo que aluno é o seguinte, a gente grava o aluno muito bom, o aluno muito ruim. Com o aluno do meio, a gente geralmente nem grava o nome, né? Fica na curva normal ali, a É, gente... mas tinha esse aluno que me chamava muita atenção, ele era muito retraído, e eu dava aula de história, né? Também uma das minhas formações. E aí eu dando aula para ele muito retraído, já chegando assim, meado do ano, e ele muito triste. E um dia ele perguntou no final da aula se podia conversar comigo. Eu gosto de contar essa história porque é um texto muito bonito, né? E esse menino, ele usava sempre casaco. Aí um dia eu cheguei perto dele, perguntei que horas eram, né? E ele puxou para mostrar o relógio, eu vi que o braço dele estava machucado. Uhum. Ou seja, o pai dele era alcoólatra e batia nele. E aí eu comecei a conversar com ele para ele melhorar, né, as notas, o próprio comportamento, ser mais sociável, né, com os colegas, né? Era um problema muito particular da vida dele, mas aquilo me chamou muita atenção. E aí, passado mais algum tempo, ele melhorou nesse quesito, eu fui conversando com ele, explicando da questão que o alcoolismo é uma doença, né? Uhum. Não que o pai dele fosse uma pessoa má. E aí eu já estava vindo embora de volta para Belo Horizonte, e aí eu lembro que nas últimas semanas de aula ele falou, chegou perto de mim e falou uma coisa que me impactou para sempre. Ele falou assim, posso falar uma coisa com o senhor? Aí eu falei assim, pode. Eu queria que o senhor fosse meu pai. E a Isso aí gente vê impacta, o né, padre? peso da responsabilidade que é ser professor, que é ser mestre, educador, o quanto que a gente pode transformar a vida de alguém, enquanto que a gente às vezes é exemplo e a gente nem percebe, Exatamente, a gente pode né? transformar para o bem, foi o É. caso seu, e também para o lado negativo também. Desde que eu comecei a dar aula para adolescente, e essa história me lembrou isso, em 2018, eu saio, vou para festa, tomo uma cervejinha lá e tudo, mas Canta, canto, pagodinho? expulso o pessoal, pagodinho, sertanejo que precisar, viu, padre? É. Depende do público. Chama para animar a festa, pode? Eu vou com certeza, é só chamar. Só que desde que eu comecei a dar aula para adolescente em 2018, de lá para cá não tem nada em rede social, e nem menção dentro de sala de aula, obviamente, dentro da escola, mas em rede social também não tem nada de bebida alcoólica, nem nada, porque eu me preocupo muito, porque a gente, Sim, a gente passa a ser uma referência. sim, Então, sim. o aluno pode olhar dentro de sala de aula para a gente, assim como olhou para o senhor, olhar para a gente e falar assim, ó, é uma referência para mim, uma pessoa boa, profissionalmente chegou na posição que queria estar, é gente boa, eu vou fazer o que ele faz. E aí talvez ele não sabe, né, se um desses alunos pode ter uma predisposição a desenvolver o alcoolismo, que é uma doença. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente se coloca nessa posição, porque a gente pode ser referência. Então tem que ser uma boa referência, né? É uma coisa que eu peço para Deus, de ser uma boa E o referência legal também. do final dessa história, passado muitos anos, e o tempo é muito generoso, né, para mostrar essas coisas, ele entrou para a faculdade de psicologia, se formou, hoje é psicólogo. Que Quando ele começou, maravilha aí. quando ele começou a namorar, ele mandou a foto da namorada para mim, tipo assim, olha, aqui, ó, graças a Deus deu tudo Tô certo, né? evoluindo, tô Tô evoluindo. evoluindo. Então isso é gratificante demais, a gente. Demais. Eu acredito que você deve ter muitas histórias de conquistas, passar no vestibular, de Tem. pessoas que, né, que vão até para fora do país estudar. Isso eu acho que não tem preço. Mas eu quero voltar num tema que eu acho que é bastante importante aqui para o nosso pod católico. Você acredita que a fé
ela tem essa capacidade de nos fazer transformadores também de outras vidas? Ah, com certeza. Com certeza. Eu sou muito feliz em ser professor, que eu acho que é uma das coisas que a gente vê muito palpável, essa questão da transformação social que a gente pode provocar. Eu tenho para mim, e é uma coisa que trilha a minha vida, inclusive, que Deus dá pra gente alguns dons, algumas capacidades que a gente vai desenvolvendo ao Deu longo da... bastante para você, né? Hã? E foi generoso contigo, Eu né? agradeço muito. Mas eu trabalho muito para tentar ter muitos dons para o lugar que eu chegar, se conseguir é, desenvolver esses dons socialmente. Então é assim, vamos dizer que Deus dá alguns dons, a gente se capacita ao longo da vida. A Sim. gente pode utilizar essas quase que dons naturais mesmo. Às vezes um dom de comunicação, ou um dom na parte física, não sei o que cada um tem. É tentar desenvolver isso em vida. E em vida você desenvolve e vai se tornando melhor naquilo. Eu acho que a própria felicidade é quando você consegue entender quais são esses dons, o que Deus quis para você e te deu, e você só conseguir transformar isso em potência e trabalho para devolver para a sociedade. E quando chegar lá em cima, né, eu espero que um dia, se Deus quiser, eu chegar lá em cima, Deus falar assim, ó, você mandou bem. O que eu tinha para te dar de dom, você conseguiu desenvolver e você conseguiu retornar isso de alguma forma. Não guardar esses dons só para a gente. Se for um dom de cantar, que seja em alegria para as outras pessoas, se for um dom de dançar, que seja em alegria para outras pessoas, um dom de comunicação para poder passar uma matéria dentro de sala de aula, que seja para transformar a vida de outras pessoas. Então, eu acredito muito nisso. Isso, mas deixa eu falar, você é muito jovem, 33 anos, Já rodei bastante, já é jovem não. doutor, palestrante, diretor de escola. Começou a estudar com que idade, gente? Eu comecei a dar aula, na verdade, no cursinho, isso no É. terceiro ano do ensino médio. Isso, É. eu estava no 2019, Aham. estava no terceiro ano do ensino médio com 18 anos. E aí, quando eu fui para a universidade, para a UFMG, vim para a capital, né? Nem conhecia a capital, não. Passei em engenharia mecânica e fui fazer engenharia mecânica. No primeiro período, apareceu... Na UFMG. Aí apareceu uma oportunidade de dar aula no curso de nível técnico. É um curso de formação continuada dentro da UFMG que capacita profissionais. E era na parte técnica da mecânica, na parte de soldagem. E aí, desde o primeiro período, isso lá em 2010, comecei a dar aula, nunca mais abandonei a sala de aula, não. Aí ali... E aí já vem também essa questão da vida nossa como transformadora de outras vidas. Nesse primeiro ano, teve um aluno, Antônio, ele com cerca de 40 anos de idade, eu com 18, 19 anos de idade na época, professor dele. Eu era o mais novo da sala, inclusive. Mas nessa primeira formatura, em 2010, ele chegou para mim e falou assim, ô, Gabriel, você mudou minha vida. Me apresentou o filho dele, tinha 20 anos, era um ano mais velho que eu, e falou que eu tinha mudado a vida dele, padre. Aí imagina, eu com 19 anos de idade, ouvindo de uma pessoa de 40 anos, não que 40 anos seja velho, gente, 40 anos não é velho não, mas era mais velho que eu, e eu fiquei naquele trem e falei assim, como que eu com 19 anos, me considerando um menino, posso mudar a vida de alguém encontrando com essa pessoa uma noite por semana? Então assim, eu me coloquei numa posição que eu falei assim, gente, isso aqui é muito poderoso essa profissão. E eu fazendo engenharia, não era um caminho natural de ser professor, mas desde antes eu já queria ser professor já. Mas eu vi que aquele dia eu falei assim, não, eu tenho certeza que o que eu quero para minha vida é ser professor. E nunca mais abandonei. Lá na juventude ninguém falava assim, esse menino fala bem, vai ser padre. Não falava assim. Eu já pensei em ser padre, mas sim, meu pai foi coroinha, mas acabou que dentro da família a gente não foi levado para esse caminho. Mas eu queria ser padre porque o padre ele tem um papel de professor ali na frente. Sim. Educador da fé, né? Exatamente, tem um momento ali que o padre estuda tudo que está sendo colocado ali. E não só naquele momento. Então, são anos estudando. O senhor pode dizer isso melhor que eu, inclusive. São anos e anos estudando. Muitos anos. Para chegar naquele ponto e transmitir o que aquela leitura quis dizer para a gente, quais são os ensinamentos que tem ali dentro. Então, é uma transmissão de conhecimento mesmo. E não é só daquela frase. Porque o pessoal acha que, leu ali um papel, é muito frio isso. E não é. O padre teve uma capacitação ali, igual todo professor tem. Todo professor tem uma capacitação para chegar ali naquele momento e conseguir transmitir da melhor forma. Então, claro que quando a gente vai para dentro da sala de aula, a gente estudou muito mais do que aquilo que a gente está sendo colocado ali. O padre também. Então, ele está ali na frente para poder desempenhar essa função, além de todas as funções que o padre também tem, além de todas as funções que o professor também tem. Então, eu tinha pensado em ser padre. Eu adorava ver o padre passando aquilo ali, pegando aquilo que, por vezes, é um pouco incompreensível para muita gente e transformando em algo que é compreensível. E quando é um padre que eu sei... ainda entende tudo que ele está falando ali, que ele coloca de forma muito clara, aí que você vê que o pessoal fica muito mais fã ainda. Então, assim, parabéns, meu patrão da profissão. Você está convidado a participar comigo de uma celebração. Muito obrigado, muito obrigado. Gabriel, deixa eu te perguntar uma outra coisa.
as pessoas sempre se referem a você como um cara de bom humor, feliz. Qual é a receita de... Porque a gente sabe que a profissão é muito desvalorizada, É. infelizmente, no nosso país. A educação sofre muito. A gente encontra muitos colegas bastante desmotivados, seja por salários, seja por condições de trabalho, seja pela E com própria razão, violência, inclusive. né? O que você faz, assim, que você acha que transforma lá o Instituto Federal, onde você trabalha, num lugar, assim, onde as pessoas se sintam assim, com essa mesma energia sua, os colegas, os alunos, o que você acha? Qual é a sua forma, a sua receita? Não sei dizer. Eu sempre fui, ô, padre, eu sempre, o que eu tenho certeza hoje é que eu sou rodeado de pessoa muito boa. Muitas pessoas boas estão ao redor de mim, meus alunos, os colegas de trabalho, meus amigos, minha família. Então, ter pessoa boa do lado da gente nos deixa seguro e nos deixa felizes também. Então, eu estava com meus alunos agora, que eles vieram com a ideia de gravar um vídeo. Eu falei, vamos gravar esse vídeo aqui. E felizes, vindo gravar com ideia e querendo estar junto, termina a aula, às vezes fica 10, 15 minutos a mais comigo para conversar de temas aleatórios. Conversar da vida, conversar do Enem, que foi ontem. Então, estar feliz é uma consequência de estar bem na onde você está. Agora, da questão do professor hoje ser desvalorizado, e com razão, inclusive, é porque a maioria dos ambientes escolares não tem sido assim. E é uma coisa que eu batalho muito, inclusive nessas palestras que eu vou nas escolas, de dividir essa responsabilidade com os alunos. Então, os alunos hoje às vezes estão desmotivados, mas eles são corresponsáveis de fazer com que o ambiente escolar seja um ambiente saudável, que seja um ambiente feliz. Ele não pode esperar, os alunos, que são a maioria dentro da escola, não pode esperar que os servidores da educação, não só os professores, mas todo mundo que compõe o serviço dentro da escola, eles não podem esperar que sejam essas pessoas que vão fazer da escola o melhor ambiente do mundo. Precisa dessa ajuda dos alunos. Eu falo isso muito com eles. Eu falo, ó, a gente precisa que vocês sejam corresponsáveis pelo ambiente feliz dentro da escola. E para esse ambiente aqui estar saudável e estar feliz, vocês têm que querer. A primeira coisa é estar motivados. Então, vocês têm que pensar qual que é uma aula que você queria, se vocês querem montar um grupo de teatro, um grupo de uma banda, alguma coisa, para deixar esse ambiente mais feliz. Vocês virem para cá felizes. E isso impacta em toda a dinâmica escolar. Então, eu acredito na educação e na escola como um ambiente mais positivista, mais alegre, mais acolhedor. Porque quando a gente fica naquela lamúria, e é verdade, a escola está assim, sem essa valorização, eu acredito que isso tende a ficar se agravando cada vez mais, sabe, padre? Quando o ambiente não está bom, e aí a gente E você deve fica naquele escutar ambiente. muito isso, talvez como diretor, a gente como padre, a gente recebe muita gente para ser escutado, né? Eu acredito que lá na sua sala deve ter um momento lá que O dia alguém te inteiro, é o procura dia lá inteiro. o tempo todo e vê você um cara jovem, positivo, de fé, talvez assim, bastante motivado e deve enxergar em você, como a gente já conversou aqui, uma certa referência. Quais são as principais demandas que você atende? Eu imagino que são muitas que você atende. O que é que de repente está mais assim no coração do jovem, que está mais assim tirando a paz dele, está tirando um pouco o brilho dele? Hoje, eu acho que não é só do jovem. Aí eu faço essa reflexão até para a gente, até com os docentes eu converso isso, com os colegas que são profissionais de educação também converso isso. A gente tende a falar que tem um conflito geracional, né? A gente tem os adolescentes hoje que pensam de uma forma, a gente pensa de outra forma. Nossa geração, pá, tá vendo? Nós estamos na mesma Sim. geração. E tem uma geração Generalizando. anterior à nossa também que É. fazia essa reflexão sobre a gente também, quando a gente era adolescente. Falou, essa geração agora não é a mesma coisa. Enfim, fica nessas questões geracionais. Eu não sou assim, eu não gosto de ficar apontando para uma geração e achar que é uma geração perdida. Não é. É uma geração, eu vejo uma geração muito mais amorosa, eu vejo a geração muito mais preocupada com problemas sociais. Então, eu acho que tem prós e contras. Só que a gente está agora mundialmente falando, em todas as gerações, a gente está muito imediatista ultimamente. Mudança de época muito rápida, Muito né? rápido, e E, tudo é come... muito rápido, tudo resolve muito e rápido hoje em acontecem dia. uns certos anacronismos, né? Porque a gente fica querendo julgar com os nossos valores lá atrás Exatamente. aquilo que é tempo dinâmico. Dinâmico. Esses meninos eles cresceram, né? Cresceram numa sociedade em que as coisas se resolvem com toque na tela. Você consegue resolver as coisas. Imagina quem trabalhava antigamente com carta e agora você consegue fazer comunicação em tempo real com vídeo. Sim. Então é muito diferente a forma como cada um cresceu e como cada um se desenvolveu. Só que esse mediatismo tem muitos pontos contras, que são a questão do menino querer resolver tudo muito rápido. E a educação, a absorção de conhecimento, você conseguir criar ferramentas dentro de você, ferramentas didáticas que você vai utilizar para a vida, você não vai resolver em 15 segundos igual um vídeo da internet. Professor Gabriel, você acredita que a educação ela precisa ser transformada para esse novo tempo que nós vivemos? Esse modelo que nós temos, ele precisa, de certa forma, romper
para ser criado um novo modelo para atingir talvez esse público? Eu acho que a educação tem que ser dinâmica igual a sociedade. Sim. Agora, se eu me perguntar como que tem que mudar, não sou eu não sei dessa receita. Os educadores. Eu tenho muitos pontos, inclusive em questão das emendas que são dadas dentro das salas de aulas hoje em dia. Eu acho que muitos docentes têm isso. Quem trabalha com educação Sim. deve ter muitos pontos a apontar que fala assim, isso aqui poderia mudar. Só que a educação a gente não consegue fazer com que ela evolua. Imagina uma educação num país de mais de 200 milhões de habitantes. A gente conseguir fazer essa transformação de forma muito rápida, a gente tem que pensar que é um navio, né? Um navio você não muda ele numa direção de uma hora para outra. Faz sempre a comparação com a própria instituição a igreja, né? Às vezes as pessoas querem, né, que a igreja dê uma manobra, assim, uma virada muito rápida. Para acompanhar a sociedade. Para acompanhar a sociedade, né? Eu lembro de São João Paulo II, né, que falava sobretudo muito aos jovens, né? Francisco, né, e agora o Papa Leão. Então, a gente precisar essa mudança de uma maneira repentina é algo que leva tempo. E, às vezes, as pessoas dessa própria geração e até a gente mesmo, a gente não consegue, às vezes, compreender a dinâmica da instituição, né? Mas eu acho que a educação tem que ter essa... Assim como a igreja também tem se atualizado ao longo dos anos. A educação também tem se atualizado. Mas de vir com uma proposta mágica que melhorasse a escola hoje em dia, eu acho que ninguém tem. Só que a gente tem que estar atento para as demandas sociais. Mas esse problema do imediatismo, eu acho que está em todo mundo. Eu mesmo falo, eu tenho um problema grave de... Por isso, se eu colocar um filme hoje, qualquer um da sala aqui, ó. Se colocar um filme hoje, capaz que a gente não termina o filme sem pegar no celular. Exato. Não termina. Fica 2 horas prestando atenção no filme em casa. Toda hora você está ali assistindo o filme, deu aquela paradinha no filme, você vai lá dar uma olhadinha aqui, uma rodadinha de tela. Então, assim, não é um problema geracional da geração que está vindo. É um problema geracional de todo mundo hoje em dia. Então, assim, esse é um problema que a gente tem que saber contornar. E dá para cantar bingo e olhar no celular? Dá para cantar bingo no celular. Tem que ser o tempo inteiro. Mas eu, particularmente, eu falo que eu sou um blogueiro que usa pouco celular. Eu sou um influenciador digital que usa pouco celular. Eu uso muito para a questão do trabalho ali, né? De fazer essa divulgação da educação pública, da transformação que a educação promove, mostrar que o serviço público, a gente trabalha muito dentro do serviço público. Então, eu uso para isso. Mas estou ficando um pouco sem tempo para poder desempenhar a função, conversar, responder. O senhor sabe que eu demoro um pouco para responder, né, padre? Sim. Mas o cafezinho dá para tomar. O cafezinho dá para tomar. Graças a Deus dá para tomar. Você acredita, professor Gabriel, que você consegue, talvez pelo seu jeito, pela sua maneira de proceder, você acha que você consegue estimular outros colegas a sair um pouco da caixa? Tem provocado isso? Tem sentido essa? Tem sentido. Na verdade, falar que eu acho... Antes, se eu me perguntasse há 3 anos atrás, eu falava assim, quem sou eu, né, para poder causar uma mudança no ponto de vista ou na atitude de alguns colegas da educação. Mas eu tenho recebido isso, né? Então, eu tenho recebido mensagens e aí eu fico muito feliz, eu respondo assim, vindo de alguém da educação, conta muito para mim. Que eles têm pensado outras dinâmicas dentro de sala, eu tenho feito essas palestras, não só com os alunos, mas também com profissionais de educação. Aí o pessoal fala, Gabriel, você me deu uma ideia assim, e eu tento mostrar algumas ideias mesmo. E aí tem esse feedback. Então, quando o senhor fala assim, você acha? Na verdade, eu tenho recebido isso. Então, eu fico muito feliz que um trabalho que eu tenho desempenhado aqui consiga ter um reflexo em outros profissionais de educação e eu espero que tenha reflexos positivos igual tem com meus alunos. Professor Gabriel, a nossa conversa está muito legal aqui no Podcast, mas eu quero, para encerrar, fazer só um ping-pong aqui rapidinho. Fique à vontade, padre. Umas perguntas aqui, eu vou lançar e você fala o que vier na cabeça. Não pode pensar muito não, né? Não pode pensar não. Vocês estão rindo aí, né, gente? Só para encerrar. Agora eu tô com medo. Fé, para você. Fé é necessário. Amor? Amor é necessário também, mas eu acho que amor tem que ser... Qualquer forma de amor, eu acho que conta. A família? A família é minha base. Deus? E Deus é o que mantém a gente de pé, seja, né, para fazer coisa boa para os outros, seja quando a gente está passando por dificuldade. Um sonho? Vou encerrar? Ixi, padre, eu tenho tanto sonho. Pode falar. Mas eu tenho um sonho de... Um dos sonhos é chegar num ponto que eu vejo que a minha existência aqui na Terra, eu fico pensando como que a gente modifica o local que a gente está, porque até onde a gente sabe tem uma vida, né? A outra vida já não é mais aqui na Terra. Sim. Mas como que essa existência nossa aqui fez bem para outras pessoas? Como que você modificou o mundo que você viveu, a geração que você viveu, as pessoas que estavam ao seu lado? Como que melhorou só pelo fato de você ter vindo aqui? Esse o sonho meu, é de quando eu for embora, o pessoal fala assim, foi uma boa pessoa. Fez o que deu para fazer também, né? Não dá para fazer tudo, não. Mas foi uma boa pessoa. Modificou bem o mundo. A partir dessa sua fala, como que você gostaria de ser lembrado? Como uma boa pessoa.
como um bom amigo. Ele fala assim, ele tentou ser o tempo inteiro honesto, ser justo. A gente não vai acertar o tempo inteiro, né, Padre? O senhor Sim, sabe bem é. disso. Mas a tentativa, aí eu posso falar por mim, minha tentativa é de ser ser o tempo todo justo, ser honesto e de ser uma boa pessoa com qualquer um que aparecer na minha vida. Amém. Amém. Obrigado, viu, Padre, pelo Professor convite. Gabriel Mendes, meu xará. Eu sou Leandro Mendes, Gabriel Mendes, é da minha família É de uma Deus. família, Família de se bobear, Deus, eu né? sou primo. Exatamente. Vamos pesquisar isso aí que a gente vai achar. Acho que se a gente tomar uns cafezinhos, a gente vai achar. Ah, com certeza, vai conversando e vai achando. Pessoal, isso foi mais uma edição do nosso Pod Católico. Foi uma alegria ter mais uma vez aqui o professor Gabriel Mendes abrilhantando o nosso Pod Católico. Eu convido vocês ao nosso próximo episódio. Fiquem com Deus e até a próxima.